Uhum. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Arthur Fernandes, ele que foi representante do Orlando City, né, da torcida do Orlando City aqui no Brasil, um clube novo que já tem torcedor, a gente tem falado bastante de Major League Soccer recentemente aqui na rádio do seu esporte, vamos bater um papo com ele. Arthur, queria agradecer sua participação, né, queria que você explicasse, né, como é que começou essa sua relação com a equipe americana. Eu que te agradeço. Tudo começou em 2013, né? Eu estava vendo um jogo do Fluminense e Orlando City, um amistoso. Se não me engano, foi no início de junho. E aí, eu gostei do time, o time jogava bem. E foi uma curiosidade, né? Saber que um time dos Estados Unidos jogava daquela forma, né? Não sabia dessa paixão que eles tinham pelo soccer, né? E aí o time se tornou meu segundo time. Simpatizei, comecei a ver jogos, né? E com isso, em 2014, né? Eu comecei a perceber que a minha relação com o Fluminense já não tinha tanta paixão, digamos assim. Eu não falava tanto, não assistia mais os jogos, não ia mais ao estádio e ficava só no Orlando City. E aí eu assumi para todos, inclusive para meus amigos, que eu estava torcendo para o Orlando City. E essa paixão veio gradativamente. A cada momento era uma felicidade, né? E até porque o time tinha ganho um título, né, da USL, que é equivalente a uma terceira divisão, né, dos Estados Unidos, no final de 2013. E aí isso foi uma paixão à primeira vista, digamos assim. Agora, é interessante, né, porque diferentemente aqui do Brasil, onde que as pessoas normalmente já vêm de berço, então acompanham muito de perto, para se torcer para uma equipe lá de fora, principalmente um Orlando City, que é dos Estados Unidos, tem toda uma sistemática, você tem que conhecer a equipe, né, é uma situação interessante, a equipe tem que se apresentar para você, né, Arthur? Tipo, as pessoas quando começam a torcer para time estrangeiro, geralmente vai para a Europa, né? Real Madrid, Barcelona, né? Que geralmente tem jogadores famosos. O que eu percebo muito, né, as pessoas que começam a acompanhar o soccer, né? Eles primeiro têm que conhecer a liga em si, porque é totalmente diferente. Lá não tem rebaixamento, lá é promoção, né? Tipo, os clubes são uma empresa, digamos assim, e os jogadores são seus funcionários. Então, primeiro você tem que entender a liga, para depois você entender o time, entendeu? É interessante, né? E como é que você faz para acompanhar, né? Principalmente antes da sua relação como torcedor, que a equipe do Orlando City ela começou a crescer entre aspas agora que entrou na Major League Soccer, né? Que é o primeiro escalão, né? E isso traz um crescimento monstruoso para as outras ligas. Mas como é que era para você, por exemplo, acompanhar na USL, por exemplo, numa liga que não aparecia? E como isso fazia seu amor crescer? Tipo, na USL, né, a gente acompanhava pelo YouTube, né? Na época, a torcida do Brasil ainda era uma página, né, no Facebook, e um grupo de 15 pessoas. Para acessar esse grupo de 15 pessoas, se organizava, uma pessoa achava algum link na internet, seja de YouTube, seja de site que passa jogo online, e a gente via com a narração em inglês. E com isso a gente via naquela época, né, Ian Fuller, Bolino, né, principalmente Miguel Galhardo, que é uma lenda, né, do Orlando City, e a gente comprava muito pela internet. E gradativamente foi aumentando. Assim como o clube foi crescendo, o nosso amor foi crescendo junto. E é interessante que você virou representante aqui no Brasil da torcida. Como que funcionou isso, né? Como que veio essa oportunidade? Como é que foi para receber? Você recebeu esse tipo de situação de ser esse representante aqui no país? Creio que para você, como apaixonado de um time lá de fora, tenha sido talvez uma sensação indescritível, né? Foi uma honra, não tem nem palavras para descrever como que foi. E o mais engraçado é que tudo começou através de um post numa rede social, né? Nessa rede social, vem dizer, temos um grupo sobre Orlando City. E eu participava desse grupo porque eu pensava assim, não é possível que não tem nenhum torcedor, né, nenhum brasileiro goste desse time, conheça esse time. E eu resolvi participar desse grupo, né? E nesse grupo a gente começou a conversar, o pessoal via que eu gostava do clube, eu entendia muito do clube para uma pessoa que tem a idade que eu tenho, né? E com isso as pessoas foram me dando oportunidade. De início eu comecei a administrar a página do Facebook da torcida e com isso foi
fui ganhando responsabilidade pelo que eu demonstrava, entendeu? Então, no final, quando eu me dei conta, eu já estava fazendo muitas funções e já tinha um respeito entre os torcedores. E o clube me abraçou muito, né? Inclusive na hora que foram oficializar, né, a torcida. O pessoal abraçou bem e principalmente porque a gente foi a primeira torcida brasileira do time. E um time que tem representantes brasileiros, inclusive acionistas brasileiros pela frente. Como é que foi quando recebeu essa chancela? Existe uma torcida do Orlando City no Brasil e eu sou o representante. Como é que foi essa sensação, o dia para você? Tipo, a gente tem um dos donos, né, que é o Flávio Augusto da Silva, que inclusive é uma grande inspiração para mim nesse tempo todo que eu tô ao lado do Orlando City. Ele me inspirou bastante pelo fato de começar por baixo, né? E aí eles souberam da nossa existência em 2015, no início de 2015, quando entrou na MLS, né? E aí com isso já ganhou aquele, como posso dizer, ganhou aquele, caraca, o Orlando City está chegando no Brasil, porque o objetivo deles, né? Inclusive o Flávio falou nisso numa entrevista na TV, que o objetivo é que o Orlando seja o segundo ou o primeiro time dos torcedores brasileiros, né? E com isso quebrar esse tabu de, não, eu gosto só de assistir os jogos da Europa, entendeu? E com isso veio a contratação de Kaká, Júlio Batista, né? E entre outros craques. E com isso foi ganhando espaço. Um grande exemplo que eu tenho é que na época que eu assistia os jogos na USL e né, conversava com torcedores aqui do Brasil, eram só 15. No final do ano passado, a gente tinha mais de 160 pessoas só nesse grupo, né? Então, sem contar as outras redes sociais, que aumentaram, dobraram praticamente. Agora, como é que é torcer para uma equipe, Arthur Fernandes, que joga a Major League Soccer? Pelo seguinte, os estádios estão sempre cheios, os jogos são sempre interessantes, mas não tem aquela, entre aspas, adrenalina de um rebaixamento, de um acesso. Às vezes, de repente, o clube pode acabar se distanciando de uma classificação para outra fase e ficar um pouco monótono. O que você acha desse tipo de situação? Assistir um jogo da MLS primeiro tem suas qualidades, né? Vamos, sendo meio chulo, porque o sistema das ligas são diferentes, comparando o Brasil com os Estados Unidos, né? O rebaixamento aqui, às vezes, traz a frustração dos torcedores, né? Tipo, cobram muito do time que não só quer que se classifique ou seja campeão, como também não quer que seja rebaixado. Lá, eles ficam frustrados pelo simples motivo, né, de não ir para os playoffs, não ir para uma final, não tem essa cobrança em cima dos jogadores de, você tem que ser campeão, mas também não pode ser rebaixado, entendeu? Então, muitas das vezes, sim, eles cobram bastante, inclusive eu mesmo cobro bastante, né, quando faço minhas matérias, né, do clube que melhore o time, que invista mais no time, né? Mas essa questão de rebaixamento e tal, não tem essa cobrança. E a paixão deles, por incrível que pareça, é até melhor do que daqui do Brasil, né? Isso é encantador, porque aqui no Brasil a gente vê estádios vazios, né? Estádio cheio é raro, tipo, quando tá cheio todo mundo, caramba, está cheio. Lá não, lá o estádio cheio é normal, raro está vazio, entendeu? E um exemplo do Orlando City, tem o Man the Wall, né, que é a parte de trás do gol, onde ficam todas as torcidas. E ali eles ficam com bandeiras, faixas, ficam cantando os 90 minutos, do início ao final do jogo, eles estão cantando, e toda vez que fazem gol, é papel picado e serpentina para tudo quanto é lado. Então, tem essa sensação de fanatismo. Eles amam o clube, tipo, como se fosse a parte da família deles. É um programa de família, todo dia de jogo, que geralmente é sexta, sábado e domingo, de toda a família, ficar antes do jogo na frente do estádio e depois fazer um churrasco, né, brincando, e depois entrar no estádio com todo mundo. Então, a comunidade abraça bem o time.
Arthur Fernandes, representante, né? Foi representante da torcida do Orlando City aqui no Brasil, né? E tem uma grande ligação com a equipe, contando como é que é para torcer para um time lá de fora, principalmente em um lugar exótico, né? Até porque normalmente, como ele mesmo falou, se torce para clubes europeus quando se tem dois times. Queria agradecer sua participação, Arthur, aqui na Bradesco Esportes FM, e já emendar com uma última pergunta, né? Para uma torcida como do Orlando City, um time como o Orlando City, que tem uma ligação desde a fundação com o Brasil. Quanto mais brasileiro é melhor, e já queria agradecer a sua participação. Quanto mais brasileiro é melhor, eu não digo assim, quanto mais gente é melhor, porque não só a torcida brasileira, como a torcida americana abraça a todos, e quem vier, que estiver em prol do Orlando City, quanto mais é melhor, né? Então, a torcida do Orlando City Brasil, que hoje, atualmente, eu sou membro, está sempre de braços abertos para receber novos torcedores. E, inclusive, eu digo que a gente não se considera torcedor, a gente se considera uma família, né? Porque em momentos difíceis a gente está sempre junto um com o outro. Na hora dos jogos a gente debate, discute, né? Então, o Orlando City, a tendência é cada vez crescer mais e com isso crescer sua torcida, sua simpatia. E o clube ganha com isso, né? Porque o clube não é muito difícil de você entrar em contato com o clube te responder, inclusive nas redes sociais, existe uma plataforma em português, 100% em português, para os torcedores, né? Então, inclusive, está vindo novas torcidas, novos projetos, inclusive um novo estádio, né? Então, atualmente o clube está em terceiro lugar na Conferência Leste. Então, esse ano tem de tudo para o clube crescer e, se Deus quiser, né, ganhar um título, né? Esperamos ver o título do Orlando City na MLS primeiro. E eu quero agradecer, principalmente a você, Juan, pela oportunidade, né, de dar a entrevista e poder conversar mais e difundir mais essas informações do Orlando City, do soccer, né, aqui no Brasil, que é sensacional.